Boa tarde, pessoal. Professor Guilherme Mendes, e hoje nós vamos falar sobre figuras planas semelhantes, certo? Bom, primeiro eu quero diferenciar para vocês o que são figuras congruentes e figuras semelhantes. Figuras congruentes não é a mesma coisa que figuras semelhantes. Uma figura plana, para ser congruente à outra, elas devem ter o mesmo perímetro, consequentemente os lados têm que ter a mesma medida e a mesma área, a mesma superfície. As figuras semelhantes não necessariamente precisam ter a mesma área e o mesmo perímetro. Por exemplo, olha só, o quadro aqui, que nós estamos escrevendo é um retângulo e ele tem uma dimensão de 2,80 por 1,20. Aqui eu tenho uma folha, de papel ofício, claro, desconsiderar aqui essa deficiência, observando só o retângulo, Esse retângulo aqui, eu não posso dizer que ele é congruente ao de cá. Primeiro, para elas serem figuras tanto congruentes como semelhantes, não tem como ter uma quantidade de lados diferentes. Não existe a possibilidade de um triângulo, por exemplo, estou colocando aqui um triângulo qualquer, um triângulo ABC, ser semelhante nem tão pouco congruente a qualquer quadrilátero, certo? Nem quadriláteros podem ser, muitas vezes, semelhantes uns aos outros. Por quê? Porque cada quadrilátero tem as suas características, as suas propriedades. Um trapézio pode ser semelhante ou congruente a outro trapézio e da mesma classificação dele. Trapézio isósceles com trapézio isósceles, escaleno com escaleno, certo? Retângulo com retângulo e assim por diante. Então, esse retângulo jamais ele pode ser semelhante a um triângulo. Ele só pode ser congruente ou semelhante a outro retângulo. Bom, mas para que eu encontre um triângulo congruente a esse aqui, tem que ter o mesmo perímetro, certo? E a mesma superfície, a mesma área. Só outra folha com essas mesmas medidas. Agora, esse retângulo, ele pode ser semelhante ao retângulo que eu estou escrevendo. Porque figuras semelhantes, elas não têm que ter o mesmo perímetro, nem as mesmas áreas, as mesmas superfícies. Os seus lados, eles podem ser proporcionais, como consequência, as suas áreas também vão ser proporcionais, Vamos lembrar de razão e proporção. Então, eu tenho A sobre B, isso aqui é uma razão, certo? Se eu digo que isso aqui é igual a C sobre D, isso aqui já é uma proporção. Uma proporção é uma igualdade entre duas razões, certo? Então, os lados devem ser proporcionais. Bom, agora pense então comigo. Todo triângulo, a soma dos ângulos internos dele, vamos agora especificar, vale 180 graus. Todo e qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, certo? Seja ele equilátero, isósceles ou escaleno, independente da classificação dele quanto aos lados, nem tão pouco quanto aos ângulos. Mas nem todos podem ser semelhantes ou congruentes entre si. Por exemplo, não tem como um triângulo isósceles, vou colocar aqui um triângulo isósceles, certo? Vamos melhor. Um triângulo escaleno e um triângulo equilátero. Vamos colocar aqui de forma bem nítida, um triângulo ABC, escaleno, e eu tenho um triângulo aqui, logicamente, vamos supor, Vou contar com o bom senso de vocês e vamos supor que esse triângulo DEF ele é equilátero. O triângulo equilátero, todos os lados possuem a mesma medida,
E todos os ângulos internos também possuem a mesma medida. Olha, se todos têm a mesma medida, 180 dividido por 3, cada ângulo vai ser 60 graus. Certinho aí? Cada ângulo 60. E eu chamei cada lado aqui de L, certo? Agora, nesse caso aqui, eu tenho um triângulo escaleno. Característica do triângulo escaleno, ele tem 3 lados distintos e, consequentemente, os 3 ângulos internos e externos também são distintos. Então, eu tenho aqui, ó, esse ângulo é diferente desse, que é diferente desse. Eu marquei aqui cada um com uma quantidade de traços diferente para dizer, justamente, indicar que eles têm medidas diferentes. Então, eu vou chamar esse lado aqui de lado A, esse lado aqui de lado B e esse lado aqui de lado C. Aí você pode perguntar, professor Guilherme, mas e se um desses ângulos aqui for igual a 60 graus? Pode ser que seja. Vamos supor que, sei lá, que esse aqui seja igual a 60. Só que esse e esse não vão ser iguais a 60. Certo? Eles vão ser diferentes de 60 graus. Então não tem como esses dois triângulos serem semelhantes. Por quê? Porque os seus lados não vão ser proporcionais. Não vai existir uma proporcionalidade entre os lados desse triângulo. Certo? Agora, eu posso afirmar para você com certeza que todo triângulo equilátero eles são semelhantes. Pode ser que eles sejam congruentes, caso eles tenham o mesmo perímetro, certo? Mas eles são semelhantes. Se eu colocar aqui um triângulozinho, ó. Olha, tá aqui um triângulo. Vou chamar esse triângulo de GHI. Eu vou dizer que cada lado dele vale Y. Se esse triângulo for equilátero, ó, todos os ângulos internos dele também são iguais a 60 graus. Se eu fizer uma razão entre qualquer um dos lados, ou do maior para o menor, ou do menor para o maior, sempre essa razão vai ser válida. Olha aqui, eu tenho que esse lado aqui está oposto a 60, esse também está oposto a 60. Então vai ficar L sobre Y. Qualquer outro que eu pegue aqui vai ficar igual a L sobre Y. Isso aqui é verdadeiro. Essas razões são todas iguais. Então, todo triângulo equilátero, eu posso dizer que eles podem ter uma razão de semelhança entre si. Mas não pode qualquer triângulo ser semelhante com relação ao outro. Para eles serem semelhantes, eles têm que ter lados proporcionais, certo? E com relação à angulação, aos ângulos, como eu disse a vocês, a soma dos ângulos internos é igual a 180. Se os ângulos internos tiverem as mesmas medidas, com certeza esses triângulos vão ser semelhantes. Pode ser que seja um triângulo bem grande e outro triângulo menor, eles podem ser semelhantes, tá bom? No próximo vídeo, nós vamos estar esclarecendo mais e mostrando essa razão de proporcionalidade, tá bom? Até o próximo.